A Metamorfose de Franz Kafka. Publicada em 1915, a obra nos apresenta um reflexo sobre as relações humanas. A parte mais conhecida do livro é o seu primeiro parágrafo, que começa assim: certa manhã, ao despertar de sonhos agitados, Gregor Samsa, protagonista, deu consigo na cama transformado por um inseto monstruoso. Eu vou trazer reflexões acerca do livro e algumas curiosidades, mas eu não vou falar exatamente tudo que fala no livro, porque eu quero que você leia. Então, algumas coisas eu acho que é bom você ler aqui, porque assim, é de impactar. Bom, já no primeiro parágrafo, o livro já mostra pra gente que o Gregor, né, o protagonista, ele acordou e simplesmente se deparou numa nova forma. E nessa versão aqui, nessa edição, fala que ele se deparou transformado em um inseto. Só que na versão escrita em alemão, né, que é a mais original que tem, no caso é a original, o livro não deixa claro que ele se transformou em um inseto, e sim que ele se transformou em um verme asqueroso. Já vou discorrer sobre, mas agora eu vou falar sobre a introdução que o livro nos traz. Você com certeza já se deparou com a seguinte frase: assim que o Gregor se deparou transformado numa metamorfose, a primeira preocupação dele foi não se atrasar para o trabalho. E o livro já traz a gente como um filho mais velho, né? Porque a gente tem o senhor Samsa, a senhora Samsa, que são os pais dele. A gente tem a Greta, eu não lembro o nome, mas a gente tem a irmã dele, a gente tem ele como o irmão mais velho. E ele é o responsável para trazer o capital à família. Já no começo do livro, ele já mostra pra gente que ele não passava muito tempo em casa, porque ele sempre estava em viagens, viajando a trabalho. E ele era o responsável principal do capital. Vamos deixar isso muito claro, muito bem pontuado. Quando ele acorda e se depara com uma metamorfose, a preocupação dele inicial é sim o trabalho. E realmente, ele se atrasa, a família dele começa a ficar preocupada porque ele está se atrasando no trabalho, isso nunca aconteceu. O próprio patrão vai até a casa dele para verificar o que está acontecendo. E o resto você tem que ler. Mas aí eu quero te falar como a metamorfose ela não é literária. E eu vou te dar 2 porquê. Primeiro, aqui a gente já entendeu que ele leva o capital. Então, quando ele se transforma numa metamorfose, quando ele não consegue mais trabalhar, ele perde a utilidade dele na família. E a gente vê isso ao decorrer do livro, como ele perde essa importância e a família para de ver ele com um olhar humano, até porque eles enxergam ele como qualquer outra coisa, além de um humano. Nessa versão, eles deixam claro que é um inseto, até porque é uma versão mais atual, mais traduzida. Mas na versão original, como eu já tinha falado anteriormente, não é dito de uma forma clara que ele se transformou em um inseto. Tanto que os personagens não dizem de uma forma clara o que o Gregor tinha se tornado. O que a gente sabe é que ele ficou preso no quarto dele porque ele não conseguia trabalhar, não conseguia interagir, porque ele tinha se transformado. E aí que entra. A metamorfose, no caso, o Gregor, é uma representação do trabalhador explorado. Porque o Gregor, ele vivia em função do trabalho. Ele só vivia para trazer renda à família dele. Quando ele parou de produzir, ninguém se importou. Por exemplo, o chefe dele não se importou se ele estava bem. Não importou com a saúde dele, nem física, nem psicológica. O chefe dele só foi lá para averiguar se o Gregor ia trabalhar ou não, porque o que importava, afinal das contas, é se ele ia ter um funcionário ou não. Quando a gente vai lendo sobre o livro, eles nos mostram que nem a família tem compaixão com ele, porque a preocupação deles é: putz, agora a gente vai ter que trabalhar, agora a gente vai ter que dar um jeito. Então a mãe dele começa a ter que costurar muito mais e costurar lingeries para ela conseguir, né, ter uma renda extra. A irmã dele, se eu não me engano, se torna garçonete. Eu não vou saber dizer se é garçonete exatamente, mas ela tem que trabalhar atrás de um balcão, então vamos dizer que ela é balconista. O pai, que já estava na sua superidade, né, digamos assim, ele vai ter que voltar a trabalhar. Porque como o filho mais velho trazia o capital, o pai dele podia viver a velhice dele em paz, mas como não tinha mais o filho para trazer o capital, ele teve que voltar a trabalhar. No sistema que a gente vive, a partir do momento que a gente para de produzir, a gente não tem importância alguma. Vou trazer para vocês uma reflexão de pessoas que estão em situação de rua. Perceba-se que elas são desumanizadas porque elas não produzem nada. Porque além de ter aquele estereótipo de achar que elas são viciadas, toda essa visão marginalizada delas, também tem o fato de que elas são vagabundas. E para o olhar de todo mundo, são vermes asquerosos.
Então todo mundo tem esse olhar repulsivo acerca dessas pessoas, porque no sistema que a gente vive, a gente perde a humanidade. Em 2024, viralizou um vídeo no TikTok que a seguinte legenda era assim: o metrô inteiro está parado porque uma pessoa decidiu se matar em um horário de pico. Infelizmente, no estado de São Paulo, acontece muito do metrô parar porque alguém, no caso, se jogou, né? Isso também me lembra muito uma música do Chico Buarque, que eu esqueci agora o nome da música, mas eu vou colocar aqui pra vocês, porque realmente não estava no meu roteiro citar ela, só que eu lembrei agora da música. A música, ela fala sobre isso, né? Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Ou seja, um trabalhador morre e ele atrapalha a capital de estar andando, né? Porque assim, a gente vai ter que parar tudo porque o fulano não tá mais aqui. No vídeo do TikTok que eu citei, não tem essa humanização do tipo, nossa, essa pessoa que infelizmente acabou com a própria vida, ela tem uma mãe, ela tem um pai, ela tem amigos, talvez seja uma pessoa jovem, não tem essa humanização do que o que levou ela a cometer tal ato, o que reforça aquilo que a metamorfose mostra pra gente, aquilo que eu falei aqui. Se você não produz, você não tem importância. E se você atrapalha o percurso, ou seja, se você morre na contramão, atrapalhando o tráfego, você também não tem importância. Você está atrapalhando esse sistema. Esse livro, a gente pode trazer assim como uma crítica ao capitalismo, tendo em vista de que se você não produz, você não é digno e você não tem humanidade alguma. A gente tem visto cada vez mais burnouts acontecendo com trabalhadores. Eu me vi na posição de, com 18 anos, sofrer meu primeiro burnout. Eu sofri porque, quando eu tinha os meus 18 anos, eu estudava numa escola em tempo integral, ou seja, eu entrava na escola às 7 e saía às 4. Quando eu ia para a escola, porque eu sempre tive dois fatores que faziam com que eu faltasse muito no meu ensino médio. O primeiro é a minha depressão, que eu sou diagnosticada. Inclusive, ter presença na escola sempre foi uma dificuldade para mim desde a 7ª série, que foi quando minha depressão piorou drasticamente. E a segunda, que eu comecei a trabalhar para ajudar a minha casa. E você deve estar se perguntando como que ela trabalhava se ela estudava às 7 da manhã e saía às 4 da tarde. Eu dormia no meu trabalho. Eu conheci uma moça e essa moça ela precisava de alguém para ser o braço direito dela. Então, depois do trabalho, eu ia para casa dessa moça. E lá eu limpava. Lá eu fazia comida quando era necessário, eu olhava o filho dela quando ela precisava, não era sempre, mas eu tava lá. Quando eu precisava buscar alguma coisa, eu buscava. Se eu precisava estender as roupas, eu ia lá e estendia. Essa moça, ela não conseguia ter tanta disposição para dar conta da casa dela, e a casa dela era uma casa enorme. E ela tem um filho que tem autismo nível 3 de suporte. Então, toda a atenção que ela tinha era pro filho dela, então ela não conseguia dar muita atenção por todo o resto. Então eu tava lá pra isso. Então eu tinha dois trabalhos. O primeiro era sobre os direitos dessa moça, o segundo era fazer as faxinas, e aos finais de semana eu trabalhava como garçonete numa pizzaria. Então eu tinha 3 trabalhos e tentava conciliar isso com a escola. Não conseguia, quase reprovei e quase também abandonei a escola. Mas eu tive minha crise de burnout. E eu tive a crise bem no meio do ano, tipo, foi bem em junho. Saí dos meus outros 2 trabalhos, que no caso era com a moça, né, trabalhando como assistente dela, e a segunda era fazendo faxinas em kitnets. Eu continuei só com o meu trabalho na pizzaria, porque eu precisava de alguma renda. Eu trouxe o meu lado aqui para vocês entenderem que no sistema que a gente vive, é comum que uma pessoa tão nova quanto eu tenha burnout. Só que desde os meus 18 até aqui, todos os meus finais de semana foram nessa pizzaria. E às vezes eu penso em, nossa, por que eu não vivo uma vida como um jovem comum? Tipo, domingo eu vou no shopping e vou assistir um filme, ou vou numa festa ou qualquer outra coisa. Eu não faço isso por quê? Porque eu ganho por dia. Então, eu faltar um dia representa um dinheiro a menos pra mim. Eu preciso de um dinheiro porque eu preciso comer. Eu preciso pagar conta. E isso é uma realidade não só minha, mas de todos os brasileiros e todo mundo do sistema capitalista que nasceu na classe trabalhadora. Agora, voltando ao livro, lembra quando eu disse que na primeira versão, escrita em alemão, o autor não disse que o Gregor se transformava em inseto, em sim um verme asqueroso? O autor, o Franz Kafka, ele coloca o Gregor como um verme asqueroso porque era assim que o próprio pai o chamava. Mas a minha interpretação pessoal é que a metamorfose nada mais é do que uma pessoa em estado de depressão vegetativa. O livro, no começo, já mostra que Gregor é uma pessoa tanto quanto sobrecarregada. Ao decorrer do livro, mostra que Gregor fica no seu quarto e assim ele não sai. Ele muda drasticamente de comportamento por conta da metamorfose e o tratamento que ele recebe da família também muda.
que também nos remete àquele pensamento de que as pessoas se revelam quando você não tem mais nada a oferecer a elas. A depressão, ela é uma doença que faz com que aos poucos você perca a sua essência. Também faz com que você perca convívio com as pessoas e amizades, porque as pessoas param de falar com você. Não vem aquele pensamento de que talvez você esteja ruim, talvez você esteja doente, talvez você precisa conversar. Mas, no geral, as pessoas se afastam. Eu acho muito importante a gente pontuar aqui que Gregor era um homem. E o livro foi publicado em 1915. E pensa comigo, se até hoje não tem muita discussão acerca da saúde mental dos homens, imagine em 1915. Com o tempo, a família de Gregor também para de ter contato com ele. Quando a pessoa lá entra em estado de depressão vegetativa, ela só fica na cama. Como que você vai ter forças para levantar da sua cama se você não tem nem forças para viver? Como é que você vai ter coragem para levantar, comer, tomar um banho, escovar os dentes se você não tem vontade nem de estar respirando? Ele começa a ser um intruso dentro da própria casa dele. Então a família dele trata ele como se fosse um incômodo mesmo, ao ponto de tentar, de certa forma, se livrar dele. A Metamorfose de Franz Kafka nunca falou sobre uma transformação de um humano para um inseto, e sim de um filho que deixou de ser produtivo. Verme asqueroso era como o próprio pai o chamava. Era o xingamento que o pai dele utilizava contra ele. Lembra quando eu falei pra vocês que a Metamorfose também faz uma crítica ao capitalismo? E eu trouxe a narrativa de que um verme asqueroso também pode ser enxergado a partir do momento que a pessoa não produz, trazendo como referência e um exemplo as pessoas em situação de rua, pois as pessoas em situação de depressão vegetativa também são consideradas como vermes asquerosos. Aqui na ilustração do livro mostra que Gregor tinha pequenas asas. Em um certo momento do livro mostra que Gregor se encontrou numa situação que ele precisava sair de onde ele estava. Ele poderia usar as asas, mas ele não conseguia nem sequer usar e nem enxergar que tinha asas. Isso também, pra mim, traz muito pra perspectiva de uma pessoa que tá em depressão severa. Porque a pessoa, ela tem condições de sair daquela situação, porém ela não consegue nem sequer enxergar. A depressão, ela nunca é seriamente tratada. Porque se uma pessoa jovem demonstra ter depressão, se ela tem os sintomas, é tratado como vitimismo, como mimimi e como um vagabundo que não quer trabalhar. Que nos remete a um verme asqueroso. Como assim, você jovem, tá em cima de uma cama, dizendo que não consegue trabalhar ou fazer qualquer outra coisa? Isso me lembra de quando eu tive um episódio de depressão, a maior parte do tempo eu dormia. Eu lembro de eu acordar à tarde e escutar a conversa da minha família. Eram duas pessoas que estavam discutindo sobre mim. A primeira falava que eu não fazia nada e que eu só dormia e estava sendo um trabalho. A outra estava tentando me defender, falando que eu precisava de ajuda. Eu quis trazer algo pessoal aqui, meu, pro vídeo, para vocês verem que uma pessoa que está em situação de depressão, às vezes ela é, assim, tratada como um incômodo na própria família. No meu caso, foi um caso que eu considero leve. Mas tem outras pessoas que sofrem muito mais. Que, assim, que escutam coisas piores. O que eu escutei foi uma coisa que me deixou chateada, mas não foi como se tivesse me chamado como um verme asqueroso, que foi o que aconteceu com o Franz. Eu gosto muito desse livro e eu indico ele pra todo mundo que eu conheço, porque eu gosto como ele faz a gente refletir sobre o sistema capitalista que a gente vive. Também faz a gente refletir acerca da saúde mental. Se seja o seu caso, se você está sofrendo de uma metamorfose, eu espero que esse meu vídeo tenha te ajudado. Lembra que a metamorfose, ela tinha pequenas asas, porém ela não conseguia enxergar isso? Você precisa enxergar as asas que você tem e a força que você tem. Procure ajuda. Desabafa com quem você confia, porque tirar esse peso das nossas costas através de um desabafo também é importante e é bom. Procure tratamento psicológico. Procure se alimentar bem, fazer exercícios, beba água, sair um pouco do seu quarto, tomar um pouco de banho de sol. Não precisa se cobrar tanto. Lembra, todo dia é uma evolução e todo dia é uma vitória. Vai ter dias difíceis, mas também vai ter dias bons. Então eu espero que você fique bem. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu gostei muito de gravar esse vídeo. E um beijo. Tchau, até o próximo vídeo.